Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer uma viagem completa sobre as bases do desenho artístico. Vou falar de todos os conceitos básicos que são precisos para desenhar, utilizando exemplos práticos. É claro que não vou aprofundar muito cada tema, mas não vou deixar nada de fora. Por isso, se quiseres avançar no seu desenho, se quiseres aprender a desenhar, é com este tutorial. E além disso, eu vou-te dizer durante este tutorial como é que podes ganhar este livro, que é um complemento fantástico a esta lição. Para desenhar, não precisamos mais do que um lápis, um papel e um suporte para colocar o papel. Não precisamos também de uma borracha? A resposta levanta algumas dúvidas, uma vez que podemos fazer um desenho completo e agradável sem precisar da borracha. Mas e se tiver a necessidade de corrigir um traço errado? Se partir o bico do lápis? E se quiser fazer um traço mais largo? E se... Bem, quando começamos a desenhar, temos cada vez mais questões que podem ter respostas através da utilização de diversos materiais que foram sendo criados pelos fabricantes para dar resposta às inúmeras questões que surgem da imaginação e criatividade dos artistas. Os vários tipos de lápis têm características diferentes que permitem a cada artista obter diferentes resultados no seu desenho. Podemos classificar os lápis em três categorias: macios, duros e uma outra categoria que está entre estas duas, os lápis médios. Esta classificação tem a ver com a dureza dos lápis. Os lápis macios têm como referência a letra B, do inglês blend, e permitem criar zonas mais escuras no desenho. O lápis é mais macio quanto maior for o número associado ao B, sendo o 8B o mais macio ou escuro desta escala. Os lápis duros são classificados com H, que vem de hard. O carvão é mais pressionado, permitindo traços mais finos, mais rigorosos e menos escuros. O valor mais elevado, 8H, corresponde ao lápis mais duro. Os lápis que se encontram no centro desta escala são os lápis de gradação média e são os de utilização mais vulgar. Por exemplo, o lápis escolar número 1 corresponde ao 2B e o número 2 ao lápis HB, que é, basicamente, o centro desta escala. Esta graduação existe nos tradicionais lápis de carvão revestidos a madeira, para permitir que sejam afiados com a fio ou com uma faca ou x-ato, mas também existe em lapiseiras, em que podes combinar a dureza do carvão com o diâmetro da lapiseira. As lapiseiras mais vulgares têm um diâmetro de 0,5 cm ou 0,7 cm. A vantagem das lapiseiras é que não é necessário afiar, mas devemos ter muito cuidado com a pressão que colocamos no desenho para não partir o bico. Bem, chegou a altura de falar do papel, mas antes vamos falar da borracha, da pobre borracha, porque a borracha também serve para desenhar. É verdade, apagar ou suavizar os traços é a principal utilização das borrachas, mas elas podem abrir espaços de branco sobre as zonas de carvão, criando assim traços ou zonas de luz. Existem alguns tipos de borracha que alargam a possibilidade de as utilizar como uma ferramenta de desenho. Para além das habituais borrachas escolares, temos as borrachas moldáveis, que permitem criar bicos mais finos para traçar brancos. Também temos as borrachas em lápis e, mais recentemente, surgiram as lapiseiras borracha, que pela sua precisão granjearam rapidamente muitos adeptos. E o papel? O papel é o outro elemento fundamental e, tal como o lápis, existe uma grande variedade de papéis à disposição do artista. Os papéis classificam-se quanto à gramagem e rugosidade. E, normalmente, à medida que aumentamos a rugosidade, teremos uma maior gramagem do papel. O papel com que escrevemos em cadernos, blocos e que utilizamos nas impressoras é geralmente liso e tem uma gramagem de 80 gramas por metro quadrado. É um papel aceitável para os desenhos a lápis.
Para o desenho, não é aconselhável o papel com grande rugosidade. Primeiro, porque é mais caro, mas também porque o traço perde definição, seja qual for o lápis que estás a usar. Para os teus desenhos, aconselho a utilização de um papel até 110 gramas por metro quadrado e com um grão fino, algum grão, mas fino. Mais do que isso é desperdício de dinheiro. Os papéis mais pesados e rugosos são para utilização em guache, aguarela, acrílico ou até para óleos. O tamanho do papel a escolher depende da obra a realizar. As opções em bloco, em folha solta são inúmeras. Utilizar um bloco de papel de desenho A4 ou até o papel de impressora com 80 gramas é bom para começar. E quanto aos materiais básicos, está tudo dito. Tudo não. Podes utilizar o papel para não sujar o teu desenho colocando um pedaço de papel debaixo do mão quando fazes esse desenho. Agora sim, que já sabes como manter o desenho limpo, já está tudo dito quanto a materiais básicos. Agora, vamos avançar com os primeiros traços que deves fazer no papel. Antes de fazer qualquer desenho, temos que treinar a nossa mão. E quais são os movimentos que deves treinar? Começa por estar bem sentado, é muito importante. A mesa ou o suporte da folha deve estar ligeiramente abaixo dos cotovelos e a luz deve vir do lado esquerdo para evitar ver a sombra da própria mão no desenho. Esta regra, claro, aplica-se aos destros. Se for canhoto, a luz deve chegar pelo lado direito. Uma questão que se coloca normalmente é como pegar no lápis. Há muitas teorias. A única recomendação da minha parte é que não coloques os dedos muito próximos do bico do lápis. Tens que deixar visível um pouco desse lápis ou da lapiseira entre o bico e os teus dedos para veres como é que evolui o traço no desenho. Os primeiros movimentos a treinar são os mais fáceis, as linhas retas. Cria um espaço dentro do teu bloco ou da tua folha e faz linhas diagonais o mais paralelas possíveis e com a mesma distância entre cada linha. Não é tão fácil assim, pois não? Ao princípio não, mas com o treino vais ver que consegues. Não pares de treinar até ficar satisfeito com o resultado. Agora vais criar outro espaço para treinar as linhas verticais e paralelas. Sem batota, não vires a folha. Faz primeiro verticais e depois as horizontais. Podes cruzar as linhas. Ao cruzar as linhas, podes fazer com que este espaço tenha uma quadrícula parecida aos cadernos de aritmética. É este o objetivo deste treino. Depois das linhas, temos de treinar as curvas. Começa com meias luas dentro de um quadrado. Primeiro para um lado e depois para o outro. E a seguir, fazes um círculo completo o mais redondo possível. Quanto às linhas curvas, ainda temos que treinar as espirais, os S e as elipses. Se fosse futebol, com as linhas curvas já tínhamos tudo para começar a fazer umas trocas de bola. Vamos tentar dar lógica aos traços que sabemos fazer e criar, com o mesmo lápis, uma graduação do claro para o escuro, o chamado degradé. Primeiro fazemos um retângulo. Repara que, se o lápis for mais mole, um 6B por exemplo, consegues obter tons mais escuros. Já veremos para que é que isso serve. Depois, vamos fazer um exercício de traços, parecidos com os anteriores, mas desta vez numa esfera. Vamos fazer zonas mais claras e zonas mais escuras. Se o fizermos com alguma lógica, vamos conseguir ver o volume da esfera. A possibilidade de desenhar tons permite que os nossos desenhos ganhem sombras e com isso podemos transmitir volume. A diferença entre um quadrado e um cubo, entre um círculo e uma esfera, é conseguida através da utilização das sombras ou tons do desenho. Consegues ver o volume no desenho desta chávena? Imaginas o mesmo desenho sem diferenças de tons? Sem este claro escuro? Temos lápis, papel, borracha e com o treino dominamos os traços. Então, o que vamos desenhar? Esta pergunta encerra normalmente alguma ansiedade. Olhamos para a folha em branco e não parece fácil começar. A minha recomendação para quem começa a desenhar é olhar para alguns objetos simples que tens em casa e utilizá-los como modelo.
Estou a falar de frascos, frutas, garrafas, peças de cerâmica, tudo pode ser desenhado. A segunda questão é, depois de escolher qualquer modelo, como é que o vou desenhar? O objeto vai caber na minha folha? Começo a desenhar por cima? Começo a desenhar por baixo? Quando é que devo colocar os detalhes? Guardo as sombras para o fim? As respostas a estas e outras questões dependem da forma como se encara o modelo. E as respostas serão tanto mais fáceis quanto mais habituado estiveres a ver o modelo com a visão de artista. Esta visão de artista aprende-se e melhora-se com o exercício. É a chamada educação da vista. O artista observa o modelo e racionaliza o tema, através de raciocínios lógicos e muito simples. Tão simples que depois de alguma prática, essa visão de artista surge de forma natural. Como se educa a visão para conseguir desenhar? Vamos colocar 2 ou 3 questões básicas, talvez 4. E depois, com base nessas questões, vamos conseguir encontrar as principais proporções. Vamos olhar para um caso concreto, mas as questões que vamos colocar são sempre as mesmas, qualquer que seja o objeto que vais desenhar. Questão 1. Qual é a altura total do modelo? Questão 2. Qual é a largura total do modelo? A maior largura que existe naquilo que estás a desenhar. Questão 3. Onde se situa o eixo vertical com essa maior dimensão? Está ao centro? Está ao lado? Quarto, a largura do modelo, a tal largura total do modelo, como se distribui para cada lado do eixo vertical? É a meio? Está mais do lado esquerdo? Está mais do lado direito? Ao responder a estas 4 questões, obtenho sempre uma figura retangular, onde vou enquadrar o objeto ou objetos para os quais estou a olhar. Mas não é assim tão fácil, porque temos de acertar a medida dos eixos vertical e horizontal. O cálculo mental das distâncias é a forma mais natural e que nos permite educar a vista. Com este exemplo muito simples, vou dar-vos algumas ideias sobre como podemos olhar para um modelo convertendo em medidas e proporções que posso transportar facilmente para o desenho. Procure dividir mentalmente as distâncias totais em metades, em quartos ou metades de metades. Alguma destas medidas pode servir de referência a utilizar para o resto do desenho? Existem linhas onde coincida a base ou o rebordo dos objetos? Essas linhas podem ser horizontais, verticais ou diagonais e servirão para posicionar os objetos. Consegues desconstruir um modelo decompondo em quadrados, círculos ou triângulos? Cada modelo terá uma forma de ser visto. Cabe-te a ti comparar. Encontrar distâncias iguais ou proporcionais. Linhas de referência para posicionar e desenhar a largura e a altura de cada elemento do modelo. Para além do cálculo das distâncias mentalmente, existem outras formas de encontrar as medidas do modelo, transpondo-as para o desenho. Vou mencionar 2 das mais utilizadas. Para receberes em casa este livro completamente grátis é muito simples, basta comentar. Até ao final de setembro, faz um comentário ligado a este vídeo que estás a ver e aquele comentário que tu achar mais interessante vai receber em casa inteiramente grátis este livro. Isto é válido apenas para Espanha e Portugal. Peço desculpa aos meus subscritores brasileiros, mas por questões de correio não pode ser para vocês. Vamos continuar com o vídeo. Medir à vista utilizando o lápis. É muito tradicional e podes usar o lápis ou até o próprio pincel se estiveres a pintar. Encontras as proporções do modelo colocando o lápis entre os olhos e o modelo, com o braço esticado. Depois, viras o lápis para a posição horizontal e vertical, marcando com o dedo as medidas relativas. Com este método, depois de identificada a proporção do modelo, aplica-se no papel a mesma proporção, adaptando-a à medida do desenho. A segunda forma que eu vos quero referir é a utilização de uma quadrícula. É muito vulgar também. Podes dividir a folha do papel em quadrículas, quadrados ou retângulos, é igual. Depois disso podes fotografar o modelo, tirar uma foto e fazer o mesmo número de quadrados ou retângulos na fotografia. Assim, a cada quadrado da fotografia corresponde a um quadrado do desenho e podes traçar os riscos em cada um desses quadrados de acordo com os contornos que vês na foto em cada uma dessas referências. Bem, podes procurar mais informação sobre a forma de enquadrar o desenho e experimentar vários métodos
para encontrar aquele com que te sentes mais confiante. No entanto, aquele que, quanto a mim, te dará maior prazer é utilizar o cálculo mental e a tua intuição para encontrar as proporções e as distâncias a colocar no teu desenho. Já escolhemos o método para enquadrar o desenho e com isso consegues definir a dimensão dos objetos e a posição relativa dentro do espaço que definiste para o desenho, a tal maior distância vertical e horizontal que definem esse espaço. Nesta fase, podemos ter os contornos dos objetos com uma definição próxima daquela que vai ser a final, mas o mais natural é termos os contornos como simples marcação das formas. Neste tutorial, obviamente, não consigo enquadrar todas as técnicas de desenho. Terás que praticar, procurar orientação para poderes abrir possibilidades, voltar a experimentar e criar então o teu estilo de desenho. No entanto, há duas coisas que não posso deixar de referir de forma elementar, para que, a partir de agora, possas seguir para uma fase de procura de mais informação, na qual incluo, obviamente, os tutoriais do YouTube e os meus, é claro, para teres uma ideia sobre o caminho a seguir em termos da prática do desenho. Vamos à primeira questão elementar, luz e sombra. Com um único lápis, podes construir aquilo que se chama uma escala de tons. Deixo aqui uma recomendação para um vídeo onde podes ver duas formas de construir na prática essa escala de tons de forma regular. A utilização de tons escuros e claros vai definir quais são as zonas de luz e as zonas de sombra. Podemos ter desenhos com mais ou menos diferenças tonais, mas sempre que existe luz, também existem zonas de sombra. É o tratamento das zonas de luz e sombra que vai dar ao teu desenho a noção de tridimensionalidade, que, se quiseres, vai transmitir realismo ao teu desenho. Para desenhar luz e sombra de forma mais básica, tens de saber pelo menos que a luz propaga-se em linha reta. Por isso, as zonas mais luminosas são as superfícies que recebem a luz com um ângulo reto. E tens que saber também que, à medida que a inclinação aumenta, mais do que 90 graus, as superfícies vão perdendo luz. Pelo contrário, as zonas mais escuras são as superfícies opostas à origem da luz. Há sempre alguma luz que não é direta, pelo que, mesmo as zonas totalmente opostas à luz, têm que ser desenhadas com um tom que não será o tom completamente preto. O preto só se utiliza em zonas de completa ausência de luz. Por exemplo, o interior de um objeto opaco ou uma gruta. Os tons de um desenho a preto e branco são influenciados pelas cores base dos objetos, mas podemos aceitar como princípio que as superfícies entre os tais 90 e 180 graus face à luz terão sempre tons mais claros do que os tons das superfícies escondidas da luz, sejam completamente escondidas ou um pouco escondidas. Outra nota, os reflexos de luz direta só aparecem nas zonas viradas para a luz, ou seja, entre os 90 e os 180 graus, e a luz refletida por esses reflexos segue na direção dos teus olhos, ou dos olhos de quem está a ver essa obra, pelo que a superfície que retém esse reflexo tem que estar virada para o olhar de quem está a observar a obra. A segunda questão fundamental que deves ter em conta nos teus desenhos é a perspectiva. A perspectiva é um tema tratado em centenas de tutoriais e implica ter algumas noções matemáticas. Para já, neste tutorial básico, deixo-te as razões porque é que a perspectiva é tão importante e quais são os conceitos mesmo básicos. Todos os objetos, sejam retangulares, circulares ou irregulares, estão construídos em 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Isso sabes. As folhas de papel ou as telas apenas têm 2 dimensões, largura e altura. Assim, é necessário de alguma forma criar a sensação de profundidade. Já referi que uma das formas de transmitir volume aos objetos são as sombras. Mas as sombras só existem porque os objetos em si têm diferentes planos expostos à luz de maneira diferente. A construção desses planos em 3 dimensões obedece a um conjunto de princípios que precisamos de observar quando queremos colocar num papel ou numa tela, está em 2 dimensões, as linhas e as distâncias corretas destes objetos reais construídos em 3D.
Este conjunto de princípios são as designadas leis da perspectiva e aplicam-se a tudo o que vemos. E por isso são fundamentais para a arte do desenho e pintura, a não ser que te limites a fazer linhas, quadrados e circunferências. Se quiseres desenhar uma coisa real, então tens que saber as noções base da perspectiva. Não te vou agora explicar essas regras. Vou apenas dizer dos conceitos principais que tens de observar quando fazes um desenho. Toma nota agora e depois aprofunda cada um destes conceitos. Linha do horizonte. É uma linha imaginária que está situada ao nível dos nossos olhos. Uma vez determinada pelo artista, no desenho, é para essa linha que convergem todas as linhas que são paralelas à superfície terrestre. Ponto de fuga é um ponto imaginário situado sobre a linha do horizonte para o qual convergem todos os planos que sejam paralelos entre si. Isto é muito importante. Os planos paralelos entre si convergem para esse ponto de fuga. Se entenderes estes dois conceitos e se juntares um pouco de perspicácia e de curiosidade, tens tudo o que precisas para fazer desenhos em perspectiva. Recomendo que treines com um cubo, sim, mas em cada exercício, mais do que fazer os riscos ou copiar os riscos, sejas capaz de descodificar porque é que se desenha assim. Tens que ter a capacidade de colocar questões que despertem a curiosidade para depois procurar respostas. Por exemplo, tendo um cubo 6 faces, porque é que numa folha não desenhamos mais do que 3 faces? Será que tem a ver com as leis da perspectiva? Porque é que cada face de um cubo precisa de um ponto de fuga específico? Porque é que encontras muitos desenhos de cubos efetuados apenas com 2 pontos de fuga e não 3? A utilização da perspectiva permite definir a estrutura envolvente de qualquer objeto, seja redondo ou retangular, para enquadrar o objeto nessa perspectiva correta. Deixo nota sobre um vídeo em que faço o desenho de um barco utilizando a perspectiva para enquadrar a estrutura envolvente. Por fim, antes de terminar, tenho de dizer que o lápis não é a única ferramenta para desenhar. Podes utilizar canetas de tinta, desenhar com pincéis, utilizar carvão, lápis de cor, pastéis, etc, etc. Um último aviso. Não há um único tutorial que te dê todas as bases para o desenho. Mesmo este que estás a ver é uma gota no oceano. Se chegaste até aqui, fica sabendo que não estás no fim. Estás apenas no princípio de uma caminhada que te dará a oportunidade de obter uma enorme satisfação ao conseguires fazer em papel não aquilo que os teus olhos veem, mas sim aquilo que tu queres mostrar filtrado pelos teus olhos. Treina os traços, faz experiências, tenta coisas simples e coisas difíceis, erra, corrige, questiona-te, volta a errar, até ficar satisfeito com os teus desenhos. Não pares de fazer desenhos e assim garanto que vais melhorar. E pronto, chegamos então ao fim deste tutorial, as bases do desenho artístico, em que utilizei este livro como referência. Livro que eu ofereço a quem fizer melhor comentário, como disse atrás. E se gostaste deste vídeo, eu tenho a certeza que vais gostar também deste, que é muito interessante. E já agora, subscreve se não fizeste, ativa as notificações para receberes quais são as últimas novidades que temos para ti e os likes, os comentários, faz isso, diverte a pintar e, sobretudo, que sejas muito feliz. Obrigado.